E aí, seus caóticos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. No vídeo de hoje, a gente vai ver a interpretação geométrica do produto escalar. É um dos últimos tópicos ali do capítulo de produto escalar do livro do Paulo Winter, que, como vocês já sabem, é a nossa referência aqui para esse curso básico de vetores. Como eu venho falando desde o começo, o produto escalar ele está intimamente relacionado com a projeção de um vetor sobre outro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é estudar projeções de vetores sobre outros vetores. Lembrando que essas projeções, como eu falei no vídeo passado, elas também podem acontecer em cima de eixos. Eu posso pegar um vetor e estar interessado na projeção daquele vetor em um determinado eixo. Muito simples de fazer. Eu atribuo um versor unitário na direção de crescimento daquele eixo e aí eu consigo fazer a projeção com as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui hoje, certo? Então vamos lá. Pronto, aqui a gente tem uma situação mais genérica possível. O vetor U está na direção horizontal, o vetor V está numa direção oblíqua, e a minha pergunta é, de alguma maneira eu consigo decompor o meu vetor V na direção de U? A gente já viu isso com os eixos coordenados. Por exemplo, eu tinha lá um eixo x e y, e daí eu tinha um certo vetor. Se esse vetor coincidia com a origem dos eixos, a gente conseguia decompor ele numa componente no eixo x, numa componente no eixo y. Então, meu vetor seria uma soma vetorial dessas componentes aqui. A gente já viu isso. Mas agora eu estou pegando de uma maneira mais geral. Eu quero o meu interesse é em um vetor qualquer e eu quero determinar a projeção de um outro vetor em cima desse meu vetor. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou fazer com que coincidam as origens aqui, para facilitar as contas, né? Então, esse meu vetor V aqui, eu posso decompô-lo da seguinte maneira. Lembrem lá da regra do paralelogramo, né? Eu tenho, por exemplo, dois vetores, e aí eu quero fazer a soma entre eles. Como é que eu faria? Da extremidade de um dos vetores eu faço uma paralela ao outro vetor. Da extremidade do segundo vetor eu traço uma paralela ao outro vetor. E a minha soma vetorial é um vetor que sai da origem em comum desses vetores e vai até a outra extremidade. É uma das diagonais do paralelogramo partindo da origem comum. Então, se esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, esse meu vetor aqui ele é o vetor A mais B. A gente já viu isso exaustivamente nesse curso. Agora a gente vai fazer o contrário. Né? Eu tenho o meu vetor e eu quero saber quais são as componentes desse vetor. Aí, óbvio que essas componentes dependem da direção que eu desejo. Por exemplo, aqui eu tenho o meu vetor C. Se a direção que eu estou interessado é essa aqui, o que acontece é que o meu vetor C ele está inteiramente em repouso nessa minha direção. Então ele só tem componentes nessa direção, só tem componente paralela. Agora, se eu tenho uma direção qualquer, essa direção aqui, aí a gente pode usar a seguinte estratégia. Eu posso decompor esse meu vetor numa componente ortogonal, então eu baixo uma ortogonal aqui até a direção que eu preciso. Então aqui eu vou ter uma componente paralela à minha direção e aqui eu vou ter uma componente ortogonal à minha direção desejada. Sendo que essa soma aqui dá exatamente o meu vetor C, como a gente já deveria esperar. Então, se essa é a minha direção, eu tenho uma certa componente. Se essa é a minha direção, eu tenho outras componentes em jogo. Se a direção é essa aqui, aí a minha componente ortogonal, por exemplo, já mudou até de sentido. Essas aqui seriam as componentes. Uma ortogonal está aqui e a paralela está aqui. A componente paralela, quer dizer, mudou de sentido. Então, tudo depende da direção que eu estou considerando. Então, o que a gente vai ver aqui é justamente qual que é a projeção do vetor V em cima do vetor U. Então, o vetor U, que é o meu vetor base ali, ele vai ser a direção escolhida. E aí eu vou projetar o meu vetor V em componentes, uma paralela à minha direção escolhida e uma ortogonal à minha direção escolhida. De forma que essa soma de componentes dê justamente o meu vetor V. Beleza?
Então, o meu vetor U, ele determina uma direção preferencial para eu fazer esta decomposição. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, da ponta do meu vetor V, eu vou baixar uma perpendicular até a direção. Então, veja que ela tem que cruzar a minha direção fazendo um ângulo de 90 graus. Uma vez feito isso, eu já tenho as minhas componentes. Aqui eu tenho a componente V, que é ortogonal ao meu vetor U, que eu vou chamar de V ortogonal. Então, V ortogonal. E aqui eu tenho a componente V, que é paralela ao vetor U, que eu vou chamar de componente V paralela. Da soma vetorial básica, a gente sabe o quê? A gente sabe que a componente paralela mais a componente ortogonal é igual ao meu vetor original. E qual que é a outra informação que a gente pode tirar disso aqui? Como a componente paralela, como o próprio nome diz, ela é paralela ao vetor U, então lembra que toda vez que eu tenho dois vetores paralelos, eu sempre posso escrever que um é múltiplo do outro, né? E o valor daquele escalar é que vai fazer diferença, que vai dizer se o vetor encolhe, se ele diminui, ou se ele mantém ou troca de sentido. Tudo isso depende do valor do escalar e depende também do sinal do escalar. A gente já viu isso aí. Então eu posso escrever que a componente paralela ao vetor U, ela é um múltiplo do meu vetor U, justamente porque eles são vetores paralelos. Neste caso específico aqui, a componente paralela ela é maior do que o vetor U, então esse K em módulo é maior do que 1, porque o vetor aumentou, e mantém o mesmo sentido. Todos estão para a nossa direita aqui do vídeo. Então, esse K ele é positivo maior do que 1. Então, é a partir dessas relações que a gente vai fazer a projeção do meu vetor V em relação ao meu vetor U. Beleza? Para começar, a gente vai considerar o seguinte. Como a componente V ortogonal ela é ortogonal ao vetor U, a gente sabe que o produto escalar ele define que dois vetores são perpendiculares, são ortogonais, quando o ângulo entre eles vale 90 graus. E por que isso, né? Lembrem que o produto escalar ele é módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo. Toda vez que dois vetores são ortogonais entre si, o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 é zero, então o produto escalar é zero. Então o produto escalar é muito útil para isso, para definir que dois vetores são ortogonais. Então eu posso escrever que a componente ortogonal produto escalar com o vetor U vai dar igual a zero. Nosso objetivo é determinar a projeção do vetor V sobre o vetor U. Então o meu interesse é justamente na componente paralela. A componente ortogonal a gente vai tirar dessa equação aqui. Ó. Eu vou dizer que o V ortogonal é igual ao V vetor original menos a componente de V paralela ao vetor U. Então, uma vez que eu tiver dados sobre a componente paralela, eu encontro a componente ortogonal. Então, como o nosso objetivo é focar na componente paralela, que ela é a projeção do vetor V sobre o vetor U, a gente vai trabalhar com essa componente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir esse resultado aqui no produto escalar. Se o produto escalar entre V ortogonal e U é zero, já que V ortogonal é V menos V paralelo, eu posso escrever que V menos a componente paralela, produto escalar com U, é igual a zero. Agora vamos desenvolver utilizando propriedades do produto escalar. Aqui é uma soma de vetores, soma com o vetor oposto, né? Então, vocês já sabem muito bem, então a diferença de vetores a gente pode considerar como uma soma com o vetor oposto. E o produto escalar ele é distributivo em relação à soma de vetores. Então eu posso aplicar a distributiva aqui. Ó. Então eu fiquei com V escalar U menos componente paralela escalar U igual a zero. Mas quem é minha componente paralela? Eu posso dizer que ela é um múltiplo de U, porque elas são, como os vetores são paralelos, um é múltiplo do outro. Então eu sempre posso escrever que a componente paralela é múltiplo do U. Então daí eu tiro o seguinte, V produto escalar U menos K vezes U produto escalar U é igual a zero. Né? Então essa equação agora a gente vai isolar quem que é esse valor K. Qual que é o valor de K para que eu tenha uma componente paralela ao vetor U que eu estou usando de base. Para isso a gente vai somar K vezes o escalar U dos dois lados. Aí aqui vai zerar.
e eu vou ficar com K, U produto escalar com U, igual a V produto escalar com U. Como isso aqui é um número, né? Lembra que produto escalar me retorna um escalar, me retorna um número. No caso, a gente está trabalhando com números reais. Então, como U, produto escalar com U, é um número real, posso dividir tudo por esse número real. O resultado é K é igual a V, produto escalar com U, dividido por U, produto escalar com U. Então, veja, esse resultado aqui é um resultado extremamente importante, porque ele nos diz qual que deve ser o valor de K para que a gente tenha V paralela a U. Se a gente voltar aqui, a componente paralela é um múltiplo de U. E agora eu tenho quem que é esse K. Como essa componente paralela é a minha projeção do vetor V sobre U, eu posso reescrever aquele resultado da seguinte maneira. Então eu fico com a seguinte nomenclatura. A projeção de V sobre U, ou seja, a componente paralela de V em relação a U, é um vetor que é múltiplo de U. E qual que é esse fator de proporcionalidade? É aquele K que a gente achou. Então como é que eu calculo? V, produto escalar com U, no numerador, dividido por U, produto escalar com U, vezes o vetor U. Tá? Lembrando que U, produto escalar com U, é o módulo de U ao quadrado. Né? Então, se você quiser também substituir aqui por módulo de U, tudo bem, está tranquilo. Esse resultado é tão importante que, para quem conhece o livro do professor Elon Lages, que é o livro de álgebra linear, ele escolheu essa fórmula como capa do livro. Eu até peguei o livro aqui para vocês verem. Ó. Vamos ver se foca aí. Bom, se não focou, eu vou deixar uma imagem da capa desse livro para vocês verem. Então, é dessa fórmula aqui que a gente tira a interpretação geométrica do produto escalar. Imaginem vocês que o vetor U é unitário. Ou seja, eu estou tratando de um versor, que é aquela história que eu falei no começo. Imagina que tu quer projetar um vetor em cima de um eixo qualquer. Tu define um versor e faz a projeção. Então, o que acontece quando o vetor que tu está considerando como a base para tu projetar o teu vetor nele, imagina que ele é unitário. Ou seja, ele é um versor. Então, de antemão, a gente sabe que o módulo dele é 1. Né? Então, eu vou conseguir reescrever isso aqui da seguinte forma. A projeção do vetor V sobre o versor U é igual ao produto escalar de V com U, certo? Dividido pelo produto escalar de U com U, tudo isso multiplicado pelo versor U. Como é que eu fico? Aqui embaixo, U escalar U é o módulo de U ao quadrado. Como o módulo de U é o 1, estou considerando um versor, então aqui embaixo é 1, esse termo simplesmente vai ser relevante. Eu vou só escrever esse aqui. Então eu fiquei com o seguinte, a projeção de V em relação ao meu versor U é o produto escalar de V com o versor U na direção do versor U. Vou até usar um parênteses aqui para ficar mais claro ali, para não misturar. E daí é o seguinte, isso aqui é um vetor, porque a projeção de um vetor sobre o outro é um vetor. Isso aqui é um escalar, só que esse escalar está multiplicando um versor. Então isso aqui também é um vetor. Então tem um vetor igual ao vetor, as coisas estão consistentes. E eu quero saber qual que é o módulo desse vetor. A direção eu já sei, ela é paralela ao versor U. O sentido eu vou saber quando eu fizer esse produto escalar. Porque se o produto escalar der um número positivo, aí vai estar na mesma direção do versor U. Se o produto escalar for negativo, aí vai estar numa direção oposta, seria antiparalela. Então, direção e sentido eu já tenho condição de saber. Mas e o módulo, né? Terceira característica do vetor. Qual que é o módulo? Então, o módulo da projeção de V sobre U é igual a módulo do V, produto escalar com U chapéu, módulo de U chapéu. Lembre, né, que o módulo de um produto é o produto dos módulos. Só que o módulo de U é 1. Então, finalmente, eu chego que o módulo da projeção de V com relação a U, sendo U unitário, é exatamente o módulo do produto escalar desse vetor com o meu vetor unitário. E daí a gente se depara com a seguinte citação do livro. O comprimento do vetor projeção de V sobre U, ou seja, o módulo da projeção de V sobre U, quando U é unitário, quando U é um versor, é igual ao módulo do produto escalar de V por U. E essa é a interpretação geométrica do produto escalar. Então, mas por que a gente estuda produto escalar? Por que a gente define dessa maneira? Por que a gente trabalha com produto escalar? Bom, aí a gente abre para várias vertentes, né?
Para os matemáticos, o produto escalar ele é um tipo de produto interno. Tá? Então a gente consegue expandir o conceito de produto escalar para o de produto interno, e o produto interno ele é um produto feito entre vetores, sendo os vetores elementos de um espaço vetorial. Já pensa que é outro nível aqui, é uma coisa além do que a gente está conversando nesse curso. Mas só para exemplificar, funções, né, dependendo de como você as define, as funções elas são elementos de um espaço vetorial. Então as funções também podem ser vistas como vetores. Então a gente consegue, de certo modo, definir um tipo de produto interno associado a duas funções. A gente vai conseguir definir a partir disso, por exemplo, quando duas funções são ortogonais ou não. Entendeu? Qual que é a importância disso? Por exemplo, tu vai estudar condução do calor. Aí vai precisar trabalhar com séries de Fourier. As séries de Fourier trabalham muito com funções e o conceito de produto interno e ortogonalidade de funções. Né? Então, sem essa ferramenta, a gente não consegue estudar a condução do calor. Tá? Num nível mais avançado, óbvio. Na física, por exemplo, o conceito de trabalho, o livro, o Paulo Winter até traz um pouco sobre isso, mas, por exemplo, você sabe que o conceito de trabalho ele desenvolve o conceito de produto escalar. O livro do Paulo Winter ele pega uma situação bem genérica, né, bem simples, um movimento sobre uma linha reta e um vetor força constante. E daí ele define o trabalho como produto escalar da força vezes deslocamento. Mas a gente pode generalizar isso aí. Né? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um campo vetorial, um campo de forças. Né? Aqui eu tenho uma força no instante 1, aqui eu tenho uma força no outro sentido, enfim. E aí a gente tem um caminho onde a gente quer levar uma partícula do ponto 1 até o ponto 2. E daí eu quero saber qual que é o trabalho que eu tenho que exercer sobre essa partícula para deslocá-la ao longo desse caminho do ponto 1 para o ponto 2. Então, de maneira geral, o trabalho do ponto 1 até o ponto 2 ele é definido como uma integral sobre a curva do produto escalar FdL. O que seria o dl? Seria um elemento infinitesimal de comprimento. Então, sei lá, tu está num ponto aqui, tu faz um grande zoom aqui e tangente a essa trajetória tu define um elemento infinitesimal dl. Né? E a partir disso, tu tem uma força atuando naquele ponto ali, tá? E o que te interessa para calcular o trabalho não é todo o vetor força. O que interessa é a projeção ortogonal do teu vetor força na direção do teu elemento de comprimento. Aquela componente que é ortogonal, ela não executa trabalho, porque a componente ortogonal, o produto escalar dela com o elemento dl é zero, porque eles são ortogonais, né? Então o produto escalar é zero. Então a componente ortogonal não realiza trabalho, mas a componente paralela sim. Então tu vai ter que fazer em todos os infinitos pontos dessa curva um produto escalar de f naquele instante com L. Quando tu faz esse somatório com elementos cada vez menores, ou seja, tu leva isso para um limite, aí tu vai ter uma integral. Então essa é a definição formal de trabalho ao longo de uma curva. E para isso tem que ter o conceito de produto escalar bem definido. Outro exemplo, a gente sabe que tem o operador nabla, que ele é um operador diferencial vetorial, e ele tem a seguinte característica. Ele é a derivada com relação a x na direção y, mais a derivada com relação a y na direção j, mais a derivada com relação a z na direção k. Todas essas derivadas elas são derivadas parciais. Também é um conteúdo que vocês estão vendo essa disciplina pela primeira vez, vocês nem fazem ideia. Mas uma hora vocês vão acabar trabalhando com o operador nabla. E toda vez que o operador nabla ele atua em cima de um campo vetorial através de um produto escalar, tu está definindo o divergente desse campo vetorial. E o divergente de um campo vetorial é uma ferramenta muito importante para tu estudar um campo vetorial. Tanto que o divergente ele aparece nas equações de Maxwell do eletromagnetismo. Né? A gente tem um divergente do campo elétrico, a gente tem um divergente do campo magnético. Aqui o do magnético é zero. Quando você vai interpretar fisicamente o que é o divergente, você tem que ter ideia de como é que funciona esse produto escalar. Então, sempre que tu dominar produto escalar, tu vai conseguir trabalhar com isso.
Então, isso aqui são 2, 3 exemplos de inúmeras aplicações que a gente tem de produto escalar. Então, é para isso que a gente estuda produto escalar. Primeiro, ortogonalidade de vetores. A gente vai trabalhar muito com esse conceito. E o outro conceito é de projeções de um vetor sobre outro. Porque as projeções também são importantes quando a gente vai querer decompor um vetor, quando a gente vai analisar como que aquele vetor se correlaciona com um elemento de superfície, um elemento de área, assim sucessivamente. Então, tudo isso é base, é ferramenta para uma matemática mais avançada. Beleza, pessoal? Então, assim, a última sessão do livro vai falar um pouquinho sobre trabalho mesmo, mas aí eu não vou entrar nesse mérito. Talvez eu resolva alguma questão ou outra só para exemplificar. E ele também tem uma sessão sobre produto escalar no plano, mas é igual o produto escalar no espaço, a diferença é que é no plano, né? Ou seja, não tem a última componente. Então, sempre que tu for fazer um produto escalar entre vetores no plano, tu pode pôr a componente z igual a zero ou ignorar. Se o teu problema quiser que tu trabalhe só com vetores no plano, tu pode até ignorar a terceira componente. Se tu está trabalhando com vários vetores no espaço, só que tem um ou dois ou três vetores que estão no plano, aí tu pode pôr a componente zero ali, mas o resto, as propriedades, todas as outras proposições, elas são válidas no espaço e no plano. Então, acho que essa aqui é a última aula sobre produto escalar, de teoria, né? A gente vai trabalhar com as questões ali do livro, não todas. Eu vou selecionar algumas questões que são mais interessantes para a gente poder trabalhar com todos esses conceitos de produto escalar e finalmente encerrar esse capítulo e partir para o capítulo de produto vetorial, que também é bem interessante. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, não deixa de apoiar o canal. Vocês estão me ajudando a crescer, o canal já passou de 200 inscritos, então a gente tá numa trajetória muito boa. Eu estou recebendo bastante comentário de vocês, gostando dos vídeos, então assim, eu espero de coração que esses vídeos eles ajudem vocês. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, assim que der eu sempre respondo. E a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Um abraço e até mais!